Dando prosseguimento à nossa aula sobre o modelo digital do terreno, o que nós vamos fazer agora é confeccionar alguns produtos derivados do modelo digital do terreno, que compreende basicamente aspectos da declividade, orientação de vertente, modelo de sombreamento. Então, vamos dar início, né, utilizando o nosso MDT, né, o nosso modelo digital do terreno, esse arquivo raster, arquivo matricial, né, que indica as altitudes. Vamos gerar primeiro um modelo de sombreamento com ele. Né? Para tanto, novamente eu preciso que vocês habilitem, né, a extensão aqui 3D Analyst, né, e cliquem aqui no Work Toolbox. Vai. O que nós vamos trabalhar aqui? Nesse módulo aqui 3D Analyst Tools, né, nós vamos trabalhar aqui com essa aqui, tá? Raster Surface, tá? Então aqui nós vamos inicialmente criar um modelo de sombreamento, né, chamado Hillshade. Dois cliques, né, na caixa de ferramenta. Ele vai pedir aqui para vocês, né, um raster de entrada, ou seja, sempre se refere ao modelo digital do terreno. Nesse caso, nós vamos selecionar o MDT. Vai demorar um pouquinho. Nós vamos, por favor, configurar aqui a saída dele, né, dentro lá da nossa pastinha modelo digital, base digital, dentro da folha 1113. Vocês podem dar um nome de sombra. Um pequeno detalhe. Quando se tratar de arquivos imagens, né, composto por pixels, o tamanho, né, do nome do arquivo ele não pode ter mais do que 13 letras, ok? E aqui, pessoal, vocês podem configurar o azimuth e a altitude do Sol, né, com relação ao horizonte. Então, nesse caso aqui, ele vai estar orientado a 315 graus de azimuth, aproximadamente de um Sol de noroeste, né, e a 45 graus de altitude do horizonte. Podemos deixar com esse modelo padrão. Depois vocês vão gerar mais algum modelo de sombreamento alterando esses valores aqui. Vou dar um OK. E o que ele gera é esse arquivo aqui. Eu só vou desabilitar as curvas de nível, né? E ele gera esse arquivo aqui, ó, esse modelo de sombreamento. Uma coisa que a gente vai executar agora é isso daqui. Ó. Eu vou pegar o sombra, colocar atrás do MDT, no MDT com o botão direito, propriedades, display. Aqui tem um item chamado transparência. Eu vou colocar uns 30% de transparência. Para quê? Para que ele dê essa falsa impressão de 3D do nosso modelo digital. Tá vendo? Ele fica mais nítido, né, as feições do relevo. De 30% a no máximo 40% seria um valor ideal. Por favor, salve o projeto. Eu vou desabilitar novamente o MDT, até mesmo sombra. Vou novamente aqui nessa ferramenta, né, nessa caixa de ferramenta Raster Surface, e vou criar agora o Slope. O Slope se refere ao mapa de declividade. Nós vamos criar de duas maneiras. Um mapa associado à porcentagem, né, de declividade ou clinografia, e um outro associado a graus. Então, dois cliques na ferramenta. Input, sempre o arquivo de entrada é o MDT, ok, pessoal? A saída dele, por favor, configure a saída para uma pasta para tornar a coisa organizada. Nós vamos fazer o seguinte: deck de declividade em grau. Então, aqui vocês vão deixar aqui em degree, né?
simplesmente OK. Que ele gera declividades variando de 0, né, áreas planas, até 44 graus aproximadamente. OK. Então, só desabilite um minutinho. De novo agora vocês vão clicar na mesma ferramenta. Vão selecionar o MDT. Na saída dele vai ser agora declividade. Em vez de grau, nós vamos gerar o de porcentagem. Save. E aqui nós vamos selecionar a porcentagem. OK. Tá? E ele gera novamente o nosso mapa de declividade. Tem um outro produto que eu quero que vocês gerem, né, que se refere ao aspect. Ele vai ser útil quando vocês quiserem entender a orientação das vertentes. O que esse mapa, esse aspecto vai nos identificar? Ele vai nos dizer, considerando as elevações, né, para onde, em que direção está voltada as vertentes dos morros, para norte, sul, leste, oeste, tá? É mais ou menos isso que ele vai nos dizer. Vamos novamente, o arquivo de entrada é o MDT, e o arquivo de saída, novamente, na pasta 1113, né, dentro da nossa pasta base digital, vocês vão salvar esse arquivo com um nome chamado de orientacal, tá? Ou orientação. Save, que se refere à orientação de vertentes, tá? OK. Pronto, ele gera esse mapa aqui um pouco bizarro, né? A princípio um pouco psicodélico, mas a gente já vai entender e melhorar esse mapa. Salve o projeto, por favor. Vamos no primeiro momento agora, tá? Configurar aqui, pessoal, no MDT. Pode adicionar a sombra, tá, de fundo, para dar essa impressão aqui de 3D. Aqui. O que eu quero? Eu quero que vocês configurem, vou mostrar agora um pouco sobre a simbologia desses mapas, né? Principalmente com relação à isometria, declividade. O botão direito, propriedades. Aqui na abinha General, vocês podem colocar um nome que é mais adequado, seria isometria. E aqui na simbologia, pessoal, por favor, não trabalhem com mais de 7 classes. É o máximo que o olho humano consegue identificar e distinguir. Tá? Então, vamos botar aqui o máximo de classe, que seria 7. Eu, na verdade, gosto de trabalhar com 5 classes. Tá? E vamos clicar aqui nesse botão de classificar. Tá? Aqui, pessoal, o que é legal, esse quadro aqui ao lado, né, de classificação estatística, ele já me dá o número de pixels, né, que existe nessa minha imagem, a altitude mínima, a altitude máxima, a média, desculpa, a soma de todos os valores de altitude, a média e o desvio padrão. Ok? Então, se vocês precisarem identificar, por exemplo, nessa carta topográfica, o valor de máxima altimetria, sabe que ele está em torno de 194 metros, ou exatamente, né? E o mínimo de 4 metros. Então aqui, pessoal, eu vou, em vez de vocês colocarem com intervalos, né, iguais, né, ele divide aqui, ó, nessa fase aqui, ó, ele divide em 5 classes com tamanhos iguais. Eu vou definir o intervalo, ok? Deixa eu ver um intervalo, por exemplo, de 50 e 50. Dá 1, 2, 3, 4 classes. Vamos colocar então de 40 em 40. Dá 1, 2, 3, 4, 5 classes. O ideal seria talvez trabalhar com 20 e 20, né? Classe de 20, mas ia ficar muitas classes, não íamos conseguir identificar os valores visualizando o mapa. Ok. E aqui, ó, com relação às altitudes, tá? Eu vou adotar, tem uma rampa de cores em que eu gosto muito, que é essa daqui, ó.
né? Contudo, eu quero inverter, eu quero colocar as áreas em vermelho nas áreas mais elevadas. É só clicar com o botão direito aqui, Flip Colors, ele inverte. Ou vocês podem optar, né, de pegar essa daqui também, olha, tá errado, né, não ficou adequado. Vocês podem vir aqui, Flip Color de novo. Eu vou dar um OK. Lembrando que vocês podem dar 2 cliques e escolher uma outra cor, tá? Que nem aqui eu posso colocar, inclusive, ó, um outro tipo de vermelho, né? Laranjado eu posso, sei lá, colocar um mais claro. Vou dar um OK. Eu acho que ficou mais adequado. Só esse verde, esses dois tons aqui de verde que eu ainda acho que estão muito parecidos. Vocês podem clicar aqui, tornar ele um pouco mais escuro. Vou deixar ele um pouco mais acinzentado também. Pronto. Acho que destacou mais. Salvar. Outro detalhe, eu esqueci de mencionar. Botão direito, propriedades. Aqui em Labels, né? Labels são a maneira como isso vai ser representado aqui ao lado na legenda. Então aqui vocês podem colocar, por exemplo, áreas, né? Menor do que 40 metros. Retirar todas essas casas decimais aqui. Isso é imprescindível, pessoal. Tem que fazer esse trabalho, não tem jeito. Opa. E aqui, na verdade, o nosso valor, ele não... de 160 a 200, na verdade, ele não chega até 200. Né? Então, vocês podem optar em querer em colocar, talvez, o valor máximo aqui, ó, de 194. Há essa possibilidade também. Mas, bom, enfim, vamos deixar essa classe entre 160 e 200. Salvar, ok. Agora, com relação às declividades, pessoal, declividades tanto em graus quanto em porcentagem, vocês vão fazer duas buscas na internet. Uma associado às restrições ambientais, né, associada no Código Florestal, e uma proposta da Embrapa, que ela é largamente utilizada no Brasil, né, para trabalhar com a declividade em porcentagem. Tá? Vou deixar para que vocês façam essa busca na internet para melhor enquadramento, tá, das declividades. Orientação. Bom, com relação à orientação, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Ele já marca aqui para gente, né, em função do azimuth, 0 a 22 graus e meio, ele classifica como sendo norte, né, nordeste de 22 até 67, as áreas planas vão aparecer em cinza, né? Então, eu também vou colocar na orientação de vertente 30%. Na simbologia, isso aqui eu vou mudar um pouco as cores, né? Eu vou fazer o seguinte, as áreas voltadas a norte, bom, no nosso hemisfério, na nossa latitude, né, elas possuem maior incidência de radiação solar do que as áreas voltadas a sul. Então eu simplesmente vou colocar as cores quentes situadas a norte e as cores frias, né, situadas a sul. Vamos ver, aqui eu só vou repetir, ó, norte, né, aqui já está em vermelho, aqui embaixo também. No caso aqui, nordeste, eu vou selecionar esse laranjado e as áreas a noroeste igualmente. As áreas voltadas a leste e oeste eu vou colocar em amarelo. Ok? E aqui é o seguinte, as áreas voltadas ao sul propriamente dito eu vou colocar um azul muito escuro e sul e sudeste dois tons parecidos. E vou dar um OK. Quando vocês habilitarem, vai ficar mais claro, né, que, por exemplo, essas vertentes aqui estão voltadas para norte, em amarelo ou está para leste e oeste, e essas áreas aqui em tons de azul
estão voltadas para sul. Por que isso é importante, pessoal? Pelo seguinte, as áreas normalmente voltadas a sul, elas têm uma preocupação um pouco maior com relação à umidade de solo, né? Inevitavelmente elas vão ter uma maior umidade de solo, né? Se a gente, nos projetos de vocês, a possível ocorrência de nascentes ou de áreas de deslizamento pode estar associado a essas áreas, né? A diferença de orientação de vertente que reflete a porcentagem de umidade presente. Esse daqui, pessoal, são todas as opções. Vocês podem clicar com o botão. Eu selecionei todas, ó, com Shift, botão direito, agrupar, tá? Você pode criar um grupo, né? Informações aqui eu vou colocar MDT, né? Porque eu deixei de fora o Team aqui. Por quê? O Team ele é algo um pouco mais especial, né? A maneira como ele trabalha. Então, nós vamos clicar com o botão direito aqui do Team. A vantagem do Team é que esses Edge Types aqui, você pode desabilitar ele, tá? Que ele se refere aos arquivos que foram utilizados para gerar o Team. O Team, ele já vem embutido dentro dele, né? As declividades, eu posso gerar, não preciso ficar gerando vários arquivos, essa é a vantagem dele. Tá? Aqui eu retirei, ó, o sombreamento, né? Esse falso sombreamento que existia, tá? Aqui, ó. Aplicar e OK. Ele demora um pouco, ele é um pouco mais pesado. Eu não gosto de trabalhar muito com o TIM em função disso, né? Ele é um arquivo pesado. E visualmente, quando eu trabalho com o Topo to Raster, ele é um pouco, visualmente, um pouco mais agradável. A vantagem do TIM é o seguinte, você já tem as informações de elevação e você pode adicionar aqui algumas informações. Por exemplo, de aspect, que é aquela de orientação de vertente, e declividade, né? Ó, no face slope. OK, posso fechar. Então tá vendo, eu não preciso ficar gerando vários e vários e vários arquivos. Aqui eu vou deixar habilitado ó, somente o... Vamos deixar como 2D aqui. Vou dar um OK. Ó, ele gera, claro, gerou umas cores aleatórias aqui, ficou um pouco bizarro. Mas eu vou pedir para que vocês configurem as cores aqui igualmente, né, como foi configurado no outro. Né? Aqui está OK. As áreas azul eu vou colocar aqui cor mais escura. OK, sudeste, sudoeste. As áreas de leste e oeste eu vou colocar aqui esse amarelo. Beleza. As áreas de nordeste eu vou selecionar esse cara aqui. A princípio está configurado. Olha, ele dá essa... Aí eu vou retirar aqui esse sombreamento, que ele acaba ficando muito estranho. E aqui vocês podem comparar as duas informações. Vou habilitar aqui, ó. Considerando o arquivo raster e considerando o TIM. Vocês estão vendo que aqui ó, gera uma... As diferenças são mais sensíveis, os triângulos aqui no TIM, ele fica estranho, uma coisa parece mordida, fica toda... Né? E nos outros arquivos eles são um pouco mais arredondados as formas, como eu falei. Esteticamente é um pouco melhor. Vantagens do TIM é que você tem tudo embutido num único arquivo. Vou pedir de novo que vocês configurem, né,
Agora, as declividades, a desvantagem é que ele só tem o slope, né, a declividade em graus. Tá? Você não consegue gerar aqui inicialmente. Não tem como. Tá? Vou pedir para que vocês configurem também todas as elevações, as cores iguais aos outros arquivos, para a gente fazer uma comparação e identificar, nesse caso, as áreas de preservação permanente ou alguma possível área de restrição nessa porção do município de Joinville. Pessoal, era uma aula simples, eu só queria mostrar hoje sobre os produtos derivados do modelo digital do terreno. Nas próximas aulas nós vamos utilizar isso para realmente calcular dentro de um determinado espaço as restrições associadas a isso, fazer uma utilização de fato dessas informações. Obrigado, pessoal, e tchau, tchau.